Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, boa noite, você que está entrando, agradeço desde já a sua presença e eu vou abrir com vocês hoje aqui na live de hoje, no mais um 1914, para conversar com vocês e para tirar dúvidas e para mostrar um pouco do meu atendimento no consultório, tá? Isso eu gosto de fazer porque vez por outra acontece um caso assim emblemático no meu consultório, casos assim incríveis, e obviamente eu não posso abrir, né? Não posso falar, mas eu posso falar um pouco de alguns casos que eu atendo sem especificar quem foi, né? Para não haver quebra de sigilo. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. E aí, desde já, se alguém quiser fazer alguma pergunta... Peraí. Pode ir fazendo aqui na caixinha de perguntas, pode deixar alguma pergunta, tá certo? Gente, vamos lá, começando. Então, como é o meu atendimento de consultório? Eu sou clínico, tá? Sou clínico geral e faço atendimento com uma abordagem funcional. O que é a abordagem funcional? A abordagem funcional, ela visa uma personalização, uma individualização extra em relação ao que nós já estamos habituados a uma consulta médica, né? Então, ela tenta identificar a causa raiz dos problemas dos pacientes, certo? Então, ela atenta para uma matriz que corresponde mais ou menos às necessidades da pessoa. Vamos ver aqui, eu vou pegar aqui meu celular, vou mostrar para vocês. Aqui é a matriz funcional. Vocês estão vendo aqui quantas abas eu deixo abertas, né? Esses aqui são os meus estudos, muitos estudos. Então eu vou... Esse aqui do cocôzinho, ó, é que eu estou estudando sobre modulação intestinal. Mas vamos voltar aqui para o Google Drive. Aqui, gente, é mais ou menos o que eu faço no meu consultório, tá? Vou mostrar aqui para vocês, abrir, importantíssimo isso aqui. Por que a abordagem funcional me encantou? Essa é a verdade. Aqui, a gente vai ver que existe uma fisiologia da atenção ao paciente, fisiologia e a função celular, para tentar identificar desequilíbrios clínicos. Nós sabemos que nós temos um elo, vamos começar aqui por baixo. Nós sabemos que nós temos alguns alicerces na nossa vida, e é sempre por eles que eu começo meus atendimentos, que são os fatores de vida pessoais modificáveis, aquilo que imediatamente nós precisamos modificar. Então, sono e relaxamento, aqui nesse, acho que vocês não estão vendo, né? Deixa eu pegar um lapisinho. Sono e relaxamento, exercícios e movimentos, nutrição, qualidade nutricional, estresse, como o paciente lida com seus estresses, quais são os estresses que ele tem, quais são seus relacionamentos, se os seus relacionamentos são bons ou não. E aqui, quando o paciente vai contando a história dele para mim, eu vou tentando identificar como está a sua defesa e reparo, como é que está o seu sistema imune, se ele está inflamado, se ele tem alguma infecção, sua possível microbiota, como é que está a sua energia, disposição, se tem fadiga, disfunção mitocondrial, é um campo maravilhoso de se estudar esse. Como é que está a sua biotransformação e eliminação, se ele está conseguindo eliminar bem as suas toxinas, se ele está muito exposto a toxinas, se ele consegue transformar e eliminar isso na urina, por exemplo. Como é que está o seu transporte, o sistema cardiovascular e linfático. A sua comunicação endócrina, através dos neurotransmissores também, os hormônios e os mensageiros imunes, interleucinas, citocinas. A integridade estrutural,
desde as membranas celulares até a estrutura musculoesquelética. A assimilação, como está a digestão dele, a absorção, se ele tem sintomas nessa área também, microbiota, respiração. Então isso aqui é o meu guia para as minhas consultas. E no elo central do paciente existe a sua área mental, que envolve a sua função cognitiva, os seus relacionamentos, seus padrões de percepção de mundo, comportamento, como está também o seu elo emocional, se ele tem transtorno de humor, se ele tem solidão, tristeza, se está passando por algum luto, raiva, ansiedade, e também a sua espiritualidade, como está. Se ele tem sentido de vida, propósito de vida, se ele tem relacionamento com alguém superior, com Deus. Isso tudo conta na minha consulta e na consulta da medicina funcional, tá? Eu vou jogar aqui um caso para vocês. Eu vou mostrar para vocês um caso clínico que aconteceu recentemente. Não vou dar muitos detalhes, até porque não dá para identificar quem é a pessoa, é bem tranquilo. Então, assim, vou exemplificar para vocês um caso, tá? Então, uma paciente jovem, ela tinha 40 anos, mais ou menos, chegou para mim no meu consultório com uma queixa de que estava tendo episódios de falta de ar, certo? Além disso, ela tinha também sintomas de fadiga crônica, dores musculares generalizadas e uma indisposição extrema, que vem se aumentando com o passar do tempo. Pelo menos 1 ano de fadiga. E essa era a queixa mais importante dela. A fadiga, um cansaço extremo e, nas últimas semanas, começou a ter falta de ar de verdade, de ficar ofegante, certo? Então, a matriz, ela tinha sintomas aqui na área da energia, que era uma fadiga importante. Tinha também na área da assimilação, da respiração, uma falta de ar. E estava emocionalmente muito abalada, porque estava se sentindo depressiva, com problemas importantes. E também mentalmente também com bastante dificuldade no seu dia a dia, de lidar com seus problemas. A espiritualidade dela, ela também estava com dificuldade de significado de vida e tudo mais. Certo? Quando eu conversei um pouquinho mais com ela, eu fui para a da matriz, que é essa daqui. Quando você vai conversar com o paciente, ele te conta os antecedentes dele, que são fatores predisponentes que levaram a essa situação. Alguns fatores que podem ter sido eventos gatilho e alguns fatores que contribuíram e que perpetuam o problema dela. Quando ela me contou o problema dela, ela me revelou que há 10 anos ela colocou uma prótese mamária. Sim, uma prótese mamária. Aqui no antecedente dela. Prótese mamária, eu escrevi, né? Prótese mamária há 10 anos. Só que percebi que ela, no exame físico, depois da conversa com o paciente, eu percebi que ela tinha uma síndrome reumatológica. Ela tinha uma pele bem endurecida, tinha uma face esclerodérmica, e eu comecei a pensar que isso poderia ter tudo a ver, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma síndrome, que é a síndrome ásia, ou síndrome Schoenfeld, que é desencadeada por quem coloca próteses mamárias. É uma síndrome rara, mas que tem se tornado muito comum, porque os implantes mamários têm se tornado cada vez mais comuns, né? E o que é que acontece? O que é que eu consegui identificar nela? A partir da conversa e a partir da abordagem funcional, eu consegui identificar que o gatilho de todo o problema dela poderia ser o implante da prótese mamária 10 anos antes. Realmente, fiz alguns testes nela e não fechou para nenhuma síndrome reumatológica específica, e ficou ainda muito mais claro que poderia ser o problema das próteses mamárias. O tratamento agora vai ser retirar as próteses para ver como ela vai reagir. Ela ainda está nessa fase, ainda não tem
Não tem como a gente saber como é que vai ser o resultado para a gente ver. Mas é importante colocar aqui que ao colocar a prótese mamária, existe uma certa relação com a exposição aos produtos do silicone com o nosso organismo. O nosso organismo ele interpreta aquilo como algo estranho e pode começar a, como é que a gente pode dizer, a desencadear uma síndrome autoimune, uma autoimunidade exacerbada. E possivelmente é isso que está acontecendo com essa paciente, né? Da abordagem funcional, eu consegui separar os sintomas dela baseado nessas funções e a partir de então consegui identificar possíveis fatores de gatilho que estavam perpetuando o problema dela, né? Eu questionei também a nutrição dela, era uma nutrição de baixa qualidade. Então, possivelmente, o status inflamatório dessa alimentação dela poderia estar contribuindo para essa resposta inflamatória que estava gerando uma síndrome reumatológica parecida com uma esclerodermia, né? Eu sei que isso é um tema mais específico, né, para compreender, mas é muito importante quando a gente faz essa abordagem, né? Outra paciente chegou no meu consultório se queixando de muita fadiga e indisposição, né? E jogando aqui a história dela na matriz da medicina funcional, eu consegui identificar que os problemas de cansaço dela, indisposição e de dores musculares começaram principalmente quando ela teve os filhos dela, né? Por quê? Porque aí ela começou olha aqui na matriz, ela começou a prejudicar o sono dela. Então, ao perceber, ao focar, quando eu perguntei para ela, como é que está o seu sono? O sono dela estava ruim, o relaxamento dela quase zero, o estresse dela estava super aumentado, ela não estava conseguindo lidar bem com o estresse, e a nutrição pior ainda. Então ela não estava conseguindo ter nutrientes adequados, não conseguia se exercitar por causa da rotina, não estava conseguindo lidar com o estresse, não estava conseguindo dormir, mentalmente estava fadigada, mentalmente já com humor depressivo, emocionalmente irritada, apesar de ser uma pessoa que tinha uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, né? Então, o fator principal era o gatilho, foram os filhos, que também eram perpetuadores, mas a falta de descanso. Então, eu consegui com ela uma abordagem de melhorar a ansiedade para ver se ela conseguia melhorar o sono dela, né? Outro paciente chegou para mim também com uma queixa de fadiga, de muita indisposição, de muita falta de coragem para o dia a dia. E esse paciente, eu joguei aqui na matriz, comecei a questionar como era o estilo de vida dele. E ele me falou que passava muito tempo sem fazer nada, porque estava numa fase da vida dele em que ele estava esperando resultados de faculdade, essas coisas. Então, aqui na matriz, na verdade, eu percebi que estava faltando estresse a ele. Espiritualmente ele estava bem, emocionalmente estava bem, mentalmente bem, sabia lidar com as tensões da vida muito bem, não tinha transtorno de humor, a energia estava prejudicada, a alimentação era razoável dele, mas faltava exercício e movimento, faltava estresse, porque o estresse de certa forma, necessário à vida. O problema é o excesso de estresse com que a gente lida no nosso dia a dia. Vocês vão concordar comigo. Aí o que foi que aconteceu? Eu orientei ele a iniciar exercícios físicos regulares, que ele aumentasse a frequência cardíaca, fizesse suar de verdade. Quando ele voltou na outra consulta, ele disse que o problema de fadiga dele foi simplesmente solucionado, né? Foi um caso bem interessante. Mas muitas vezes a causa da fadiga, a causa do cansaço, a causa do estresse, da ansiedade, muitas vezes quando você joga a matriz, você consegue identificar problemas nesses alicerces. E você aí que está aí assistindo também pode identificar dentro dos seus problemas que você tem hoje. Será que está faltando sono? Por isso que eu foco no sono. Semana passada... Não, 2 semanas atrás eu falei uma live só... eu vou falar uma live só sobre o sono, né? É até uma boa ideia. Será que está faltando sono? Será que está faltando relaxamento?
Será que está te faltando exercício? Será que está faltando movimento a esse corpo, alongamento, exercícios aeróbios e anaeróbios? Será que a tua nutrição não tá fraca, nutritivamente ruim, a qualidade baixa? Será que você não está sabendo lidar com o estresse, não tem momentos parados, onde você faz oração, meditação? Será que os teus relacionamentos estão ruins, você não precisa se reconciliar com as pessoas, né? Identificar os gatilhos é um dos grandes diferenciais da medicina funcional. Quando você consegue identificar um gatilho, às vezes é um evento traumático que você teve no passado, que precisa ser trabalhado com psicoterapia. Às vezes você estar cuidando de alguém doente na sua família e você não consegue mais fazer nada por causa disso, não tem tempo para si mesmo, né? Então, às vezes é um perpetuador de problema aqui, ó, que você não está conseguindo lidar. Cuida tanto, por exemplo, do avô doente que não cuida de si. Será que não é melhor regular isso aqui, chamar alguém para te ajudar, você parar um pouquinho para se exercitar, para relaxar, para ter espiritualidade, né? Então, vocês vão ver que quando eu coloco as queixas do meu paciente na matriz da medicina funcional, eu consigo ter uma pleiade maior, uma variedade de opções terapêuticas para ele. Muitas opções terapêuticas para ele. Quando eu consigo fazer isso, então eu consigo abordar a realidade dele, identificar os fatores causais muitas vezes, como foi o caso dessa paciente, que eu e uma junta médica identificou que era necessário retirar as próteses mamárias dela, né? Sem essa abordagem, possivelmente isso não fosse identificado, né? Também, como esse outro caso desse jovem que estava fadigado porque estava faltando exercício a ele. Então, muitas vezes, a gente consegue solucionar problemas sem precisar nem pensar em remédios. Outras vezes estão também faltando nutrientes necessários para uma função cognitiva satisfatória. Por exemplo, quantas vezes eu já peguei pacientes que têm uma baixa ingesta proteica, baixa ingesta de carne, por exemplo, idosos principalmente, com disfunção neurológica, com esquecimentos, né? E quando você vai dosar a vitamina B12 está muito baixa. E você repõe a vitamina B12, você consegue recuperar uma parte dessa cognição, né? Então você tem que identificar na história do paciente os gatilhos dos problemas deles, né? Não é simplesmente, muitas vezes será necessário prescrever uma ou outra medicação, né? Ou às vezes quando você coloca o paciente nessa matriz, você identifica que ele precisa de medicação, né? Mas, por exemplo, um paciente que está muito depressivo, que está com ideação suicida, por exemplo, ele muito possivelmente ele vai precisar de um antipsicótico como uma janela por um tempo, ninguém sabe quanto tempo, mas se a gente conseguir identificar que essa ideação suicida teve uma motivação de base que pode ser modificada, que pode ser trabalhada numa psicoterapia, que pode ser trabalhada com espiritualidade, por exemplo, muitas vezes esse jovem ele poderá um dia não precisar mais de medicação, né? Então, o que eu considero é que hoje a medicina ela precisa de acompanhamento. O que eu não entendo mais a medicina como uma consulta isolada de um paciente e vida que segue. Não. É por isso que eu escolhi fazer clínica também, porque eu acredito no acompanhamento, entende? No acompanhamento. Às vezes você consegue identificar as causas na primeira consulta e a partir daí consegue implementar mudanças que vão sendo traduzidas em melhoras com o passar do tempo rapidamente. Outras vezes você vai precisar acompanhado de um tempo. Às vezes na segunda, terceira consulta é que você consegue identificar os fatores causais dos problemas dos pacientes e consegue ir mexendo, entende? Consegue ir melhorando. Quando você dá uma ideia de relaxamento, quando você explica a importância do sono, por exemplo, muitos pacientes não sabem que se você não dorme bem, você pode desenvolver um transtorno de depressão, né? Muitos pacientes não sabem que e quando eles aprendem e começam a focar no sono, eles conseguem vencer uma depressão, uma fadiga, um burnout. E esse foi o meu caso, pessoal, né? Esse foi o meu caso, pessoal. Então,
é muito importante colocar, e eu sou apaixonado por essa abordagem, tem me ajudado muito a entender o problema do paciente de forma individualizada. E saber também quando necessitar de medicamentos e também quando não necessitar. E também quando eu preciso encaminhar o meu paciente para um nutricionista, para um psicólogo. Quando eu preciso que ele faça atividade física, eu encaminho para uma atividade física, né? Enfim, terapias de grupo. Ou quando eu identifico também que ele possa ter um problema hormonal tireoidiano, por exemplo, né? Ou que ele possa ter resistência à insulina e precise de uma abordagem low carb, como é o caso muitas vezes, né? Às vezes eu identifico problemas de sintomas digestivos graves, né? Dispepsia, azia, sintomas de má absorção e que precisa de enzimas digestivas e o paciente melhora, ao invés de usar só pantoprazol, né? Então, a conversa com o paciente muda tudo. Né? Então, quando ele te conta, por exemplo, que ele tem queimação, azia, quando ele está comendo, né? Quando ele está se alimentando, muito, muito possivelmente significa que ele não está tendo uma secreção ácida adequada no estômago, né? Existe a situação de hipocloridria gástrica, né? E quando você tem uma situação de hipocloridria, ou seja, o teu estômago não libera ácido clorídrico adequado para começar a digestão, isso pode gerar sintomas de refluxo, tá certo? Isso tem muito associado também à alimentação de farináceos, por exemplo. Nossa alimentação é muitíssimo baseada em farinhas, né? Farinha de trigo, nem precisa dizer, né? Farinha de trigo é o carro-chefe. Mas farinha de mandioca, farinha de milho, farinha do que você imaginar. Muitas dessas farinhas, elas contêm antígenos, ou seja, substâncias que são nocivas ao organismo. Não sei se você sabe, mas existe uma determinação legal de permissão de até 250 fragmentos de insetos para cada 250 gramas de farinha aqui no Brasil. Então, toda farinha no Brasil tem fragmentos de insetos. Esses fragmentos de insetos, eles se acumulam nos armazéns. Não se consegue tirar, enfim. Eles existem lá, eles estão lá, né? A gente não sente isso e quando a gente ingere esses fragmentos, o que é que acontece? O nosso organismo, muitas vezes libera histamina, o estômago libera histamina e a histamina faz com que aumente o ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico também causa dispepsia e causa refluxo. Talvez você já tenha ouvido falar. Pessoas que fazem uma dieta sem glúten, sem farinha, que tenham melhorado absurdamente do seu refluxo, né? Quem tiver ouvido falar pode até levantar a mão aí. Eu já vi várias vezes, né? Passei, doutor, depois que eu parei de comer farinha, que eu parei de comer macarrão, que eu parei de comer biscoito, que eu parei de comer, né, enfim, depois que eu parei de comer essas coisas, eu melhorei muito do refluxo, né? Possivelmente porque o seu organismo estava reagindo a esses fragmentos e gerando uma hipercloridria, que era o oposto daquele caso que eu falei, né? Então, na conversa com o paciente, você vai identificando quais são os problemas dele, né? Quais são os problemas dele, né? Por isso que é importante a espiritualidade. Hoje, quantas pessoas assim, né, não acreditam em espiritualidade, mas tem vários estudos mostrando que pessoas que têm fé têm menos sintomas de depressão, por exemplo, né? Elas têm algo em que se ancorar, né? Pessoas que têm um sentido de vida, elas conseguem ser mais resilientes, elas conseguem desenvolver mais os seus projetos, né? Certo? Eu queria abrir um pouquinho para perguntas, né? Eu dei alguns exemplos de casos, né? Eu vou mostrar aqui a matriz da medicina funcional. Eu sou realmente muito apaixonado por isso aqui, né? Eu jogo sempre isso aqui para os meus pacientes no consultório. Tento identificar os sintomas deles e vou colocando aqui ao redor.
tento identificar como é que está a situação mental, emocional e espiritual dele, como é que está a assimilação pela digestão, de novo, né? A defesa, o sistema imunológico, se ele tem muitas gripes, como é que está a disposição, energia, se ele está produzindo bem energia, se ele está eliminando bem função renal, função hepática, se ele está transportando bem sistema cardiovascular, linfático, se ele está comunicando bem possíveis problemas hormonais endócrinos, neurotransmissores também, dopamina, serotonina. Posso identificar aqui como causa de doenças de transtornos do humor. E a integridade estrutural dele, se as células deles... Até pela nutrição também você tem como saber se a integridade celular do paciente está boa. Se ele não tem uma boa ingesta de ômega 3, por exemplo, possivelmente a estrutura celular dele não vai estar boa. Estrutura musculoesquelética, né? Enfim, se ele tem fragilidade óssea, se ele pratica exercício físico. E aqui eu vou colocando os gatilhos possíveis que podem ter gerado os problemas, e aqui também um resumo de como ele está lidando com sono, exercício, nutrição, estresse e os seus relacionamentos. Me digam, pessoal, se isso não é legal. Eu sou apaixonado por isso. Eu vou colocar aqui o celular aqui um pouquinho. Deixa eu parar de mexer. E aí mais alguns minutinhos só para saber se vocês têm algumas dúvidas. A live hoje vai ser curta, eu queria mais manter um contato com vocês, falar um pouco do meu trabalho também. Tem muita gente passando a seguir recente, né? E eu queria me apresentar também para vocês, tá certo? Vamos ver aqui, vamos ver as dúvidas de vocês. Vamos ver aqui do início. Sim, hoje em dia tem muita gente com estresse. O estresse é normal, o problema é não saber lidar com ele. E realmente na nossa rotina hoje as pessoas não têm sabido lidar bem com o estresse, né? São muitas preocupações. E a abordagem é multifatorial, né? É multifatorial. Que mais? Boa noite, Patrícia Leite. Quem mais? Doutor, você trabalha onde? Eu trabalho em Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Obrigado. Sou outra pessoa, já é porque tirou as farinhas, possivelmente, né? Hoje tenho saúde, menos 30 quilos e não tomo mais nenhum remédio de uso contínuo. Pois é, isso é real, né? Isso é real. Eu também tomava medicação, eu tomava antidepressivos e também remédio para dormir. Graças a Deus não preciso mais disso. Mas em algum momento da vida, às vezes a gente precisa de novo, né? Isso não é um demérito. O que precisa ser feito é um diagnóstico bem feito, tá certo? Uma condução bem feita. Grande aqui. Pedro também entrou. Muita dor no estômago, parei com farinha, nunca mais tive dor. Pronto, gente, tá aí. Sem querer coincidiu aqui, né, do Halp, a Juscelia, dizendo que parou de ter dor quando deixou de ingerir farinhas. Pois é um caso, possivelmente seu problema era esse, né? A Mari disse que não está conseguindo perder peso. Pode ser os antidepressivos? Difícil dizer, né? Difícil dizer sim, mas alguns antidepressivos podem gerar ganho de peso, né? Podem interferir também numa questão hormonal. Teria que fazer uma avaliação de como é que está a sua avaliação. Tem que ter uma avaliação nutricional adequada. Então são muitos pontos para dizer, né? Mas é possível perder peso mesmo assim. Que pena que não é... Não, mas estamos aqui. Graças a Deus o Instagram é internacional, né? Carência de vitamina D. Isso. Tá certo? Deixa eu ver que horas são. Eu vou encerrar aqui, nós temos já meia hora de live. Eu queria chamar vocês a participarem do Clube do Jejum. A gente está fazendo um trabalho muito bom por lá, de se fortalecer. Eu tenho certeza de que é necessário que a gente se una nos nossos problemas e a gente se ajude para ter saúde. Ninguém pode... Assim, eu não acredito em ter saúde sozinho. Para eu ter saúde, eu precisei da ajuda do Cleiton, que é o meu personal, né? Precisei de ajuda médica, de muitas pessoas ao meu redor. Então, a gente precisa estar junto, tá certo?
Então, entrem no Clube do Jejum, que o link está na minha bio, tá bom? Chamem mais pessoas para seguirem o meu perfil, se você gostou também. Essa live eu vou deixar salva por 24 horas e vou colocar também no meu canal do YouTube, tá certo? Vai estar lá. Eu sempre entro nas quintas-feiras às 19h14, todas as quintas às 19h14, a não ser que eu faça alguma live extra, às vezes com a Olga, que é nutricionista. A gente está tentando promover aí um desafio bem legal, vai ser massa. Depois eu não quero falar agora, eu quero manter essa expectativa. Nós vamos fazer um desafio gratuito para estimular vocês, seguidores, a terem uma vida mais saudável, tá bom? Eu adoro fazer isso, realmente, como isso mudou minha vida, eu também acredito que pode mudar a vida de vocês. E vamos lá, gente, vamos em frente, vamos divulgar essa nova vertente, o Clube do Jejum, vamos se inscrever no meu canal do YouTube, tá bom? E boa noite, muito obrigado por terem participado. Um grande abraço.